Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, como muitos conhecem, e eu estou gravando esse vídeo para trazer uma breve reflexão para nós. Tem um texto que eu gosto muito, que ele está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 29, que diz o seguinte: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nesse texto, João, ele está anunciando Jesus como o Cordeiro de Deus. E se a gente lembrar, no Antigo Testamento, tinha um sistema de culto, onde geralmente um cordeiro ou alguns animais também, pombas, eram sacrificados para aplacar a ira de Deus sobre o povo. Então havia ali o sacerdote que diariamente ele oferecia sacrifícios para que o pecado do povo fosse perdoado. E uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo e ele oferecia um sacrifício a Deus para aplacar a ira de Deus sobre o pecado dele mesmo e do povo. Então havia derramamento de sangue para perdão dos pecados. E o cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento, no sistema de culto, simbolizava Jesus. Lá ainda no Egito, quando foi ordenado que se matasse um cordeiro e o seu sangue fosse aspergido nos umbrais da porta, para que quando passasse o anjo da morte, este não adentrasse nas casas que estavam com os umbrais da porta marcado pelo sangue deste cordeiro. Este cordeiro simbolizava Jesus. E aí João Batista, ele estava ali à beira do Rio Jordão batizando, e então vem Jesus. João Batista o avista e diz: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 30 vai dizer: É sobre este que eu falei, depois de mim vem um que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Então João Batista, quando vê Jesus, ele reconhece Jesus como Cordeiro de Deus, ele anuncia o Jesus como Cordeiro de Deus. Então nós sabemos que Jesus é este Cordeiro de Deus, sem pecado, santo, imaculado, que morreu na cruz. E o seu sangue derramado na cruz é que nos livra do pecado. O preço está pago. Antigamente, no sistema de culto do Antigo Testamento, quem pagava pelo pecado do povo era um cordeiro, era animais, pombas também eram oferecidas de acordo com cada pecado, de acordo com a condição financeira de cada pessoa, mas um animal tinha que morrer, e aqui especificamente um cordeiro tinha que morrer para que o pecado fosse perdoado. E detalhe, o pecado era encoberto, e aí toda vez que aquela pessoa pecava, ela tinha que novamente oferecer um outro cordeiro, um outro sacrifício. Então era algo contínuo. Se o pecado era contínuo, obviamente o sacrifício também era contínuo. Só que em Jesus foi de forma cabal, de forma completa, de uma vez por todas. Jesus não precisa morrer todos os dias para que os nossos pecados sejam perdoados. Não, muito pelo contrário. Ele morreu apenas uma vez pelos nossos pecados. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje é domingo, hoje é sexta-feira. Jesus morreu numa sexta-feira, passou o sábado e no domingo ele ressuscitou. E é por isso que a Páscoa ela estava também no sistema de culto do Antigo Testamento, que a Páscoa era a celebração da saída do pessoal do Egito. Então Páscoa significa passagem, era a saída do pessoal do Egito. E é por isso que depois que eles saíram do Egito, lá no deserto, eles celebraram, uma das festas que eles celebraram foi a Páscoa, porque se lembra a passagem, eles estavam saindo do Egito. Então Moisés tipifica Jesus quando ele liberta o povo do Egito. Moisés é um símbolo, né? A Bíblia vai chamar isso de tipos. Então Moisés é uma tipologia, um tipo de Jesus. Então se Moisés liberta o povo do Egito, isso simboliza o próprio Jesus que viria para libertar o povo, não do Egito, não da escravidão de um rei que era Faraó,
Não da escravidão de um governo terreno, mas da escravidão do pecado. Porque, querida, a pior escravidão que existe é a escravidão do pecado. A pior cadeia que existe é a cadeia do pecado que prende, que mata, que condena ao inferno. Então Jesus veio como um Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar. E o seu sangue derramado na cruz é que nos purifica de todo pecado. Então que nessa sexta-feira você possa refletir sobre isso. É uma pena que a Páscoa ela está muito banalizada. As pessoas focam tanto em ovo de chocolate, em coelhinho da Páscoa. Gente, não existe nada disso. Isso aí foi invenção do homem, isso aí foi invenção do consumismo para ganhar dinheiro em cima disso e banalizar e profanar as escrituras sagradas. Mas a gente sabe que se hoje comemoramos as Páscoa, a gente deve lembrar de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Estamos aqui desfrutando dessa vida plena. É porque Jesus conquistou essa vida plena e abundante na cruz. Que a gente possa se lembrar disso. Bem mais que um peixe, bem mais que um ovo de chocolate. Isso tem um significado muito profundo. A Páscoa tem um significado profundo. Então que você não deixe esse significado perder. Que você não fique tão empolgado em encher a barriga, em fazer tantas outras coisas que muita gente faz, dizendo que está aproveitando o feriado. Mas que você reflita que Jesus é este Cordeiro de Deus que morreu de uma vez por toda, cabalmente, pelo meu e pelo seu pecado. Se somos perdoados, se temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, é porque reconhecemos que Jesus é esse Cordeiro de Deus. E assim herdamos juntamente com Ele o reino dos céus. Amém? Que você tenha uma sexta, um sábado, um domingo abençoado. E reflita acerca disso. Se você ainda não refletiu, pare e pense um pouco para refletir. Que Deus continue nos abençoando. Se esse conteúdo é relevante para você, curta, comente, compartilhe com mais pessoas para que assim também elas possam ser abençoadas. E até o próximo vídeo. Um abraço forte. Fica com Deus.